A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Euri Benevento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bruna Santos e hoje aqui mais um episódio. Já perdi as contas, não vou nem contar mais, mas a gente trouxe aqui uma ilustre, figura aqui pra gente ajudar a gente a conversar. Final de ano chegando, conta chegando, então a gente vai falar do quê? Finanças. Olha não só. É isso? Heitor Barcelos, gente. Beleza, Heitor? Seja bem-vindo ao Vibecast. Muito prazer aqui, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer aqui conversar com vocês aqui sobre organização financeira, esse assunto tão importante aqui para todas as pessoas. Isso Sim, aí. muito Heitor, importante. eu tava vendo o seu currículo, então você lidera ali a parte de serviços financeiros da Contabilizei, certo? Exato. Então, conta pra gente assim, um pouquinho assim, do seu dia a dia na Contabilizei. Claro. Ali é muito legal porque o que acontece? A Contabilizei, ela trabalha com, eu costumo brincar dizendo que ela trabalha com o sonho do empreendedor. Então, toda vez que alguém pensa em montar alguma empresa, a Contabilizei, ela oferece o serviço de abertura de empresa e ela tem a contabilidade com preços acessíveis ali. Então, todo cliente que a gente pega para os serviços financeiros é um cliente que ele está realizando um sonho da vida dele. Então, ele tem aquele frio na barriga, ele tem aquela ideia de que ele vai fazer uma startup de sucesso ou que ele vai fazer uma transição para uma vida PJ e a gente ajuda ele. Então, o dia a dia que a gente tem ali é ajudando justamente ele a fazer essa organização financeira. Então, quando uma pessoa tem uma empresa, a organização financeira fica ainda mais difícil, porque ela tem que separar a PJ da pessoa física. Grande parte das empresas, elas vão à falência, elas quebram por causa disso. Porque a pessoa não separa a PF da PJ, ela gasta mais dinheiro, ela tem uma impressão de que ela está ganhando mais. E é uma pena, porque a gente deixa de ter grandes empreendedores, aí talvez aumentar bastante esse ecossistema brasileiro por causa justamente da organização financeira. A gente tem o serviço da conta, a gente oferece parcelamento de impostos, a gente oferece ferramentas para ajudar ele a cobrar os clientes dele, que é uma parte que normalmente as pessoas não... Isso é engraçado, tem gente que é muito boa em empreender, mas ele fica... Quando ele precisa cobrar alguém, fala, eu vendi um website para você. Aí agora você é meu amigo, aí você me deve 5 mil, pediu para parcelar. Aí a pessoa fica sem jeito, a gente tem ferramentas para ajudar ele nesse ponto. Pô, que legal. Então é muito, muito satisfatório ali esse trabalho de serviços financeiros lá na Contabilizei. Não sei se eu respondi aqui. Respondeu. É que a gente vê, assim, que nem você falou, uma coisa importante, porque muitas vezes as pessoas têm aquele sentimento de que abrir uma empresa possa ser um bicho de 7 cabeças, né? Exato. E a gente vê muito isso mesmo, assim, pessoas que querem abrir seu próprio negócio, mas na hora de administrar tem aquela dificuldade exatamente por isso, que nem você falou, por não conhecer. Aí, às vezes, de vez eles procurarem uma ajuda, eles acabam se complicando e desistem, né? Exato. De vez procurar essa Exato. ajuda. Talvez conseguisse procurar uma ajuda que nem essa que você explicou, talvez fosse mais longe também, né? Alguns empreendimentos, né? Com toda certeza. E às vezes é tão simples quanto ele abrir uma conta para a empresa dele. Uma conta pessoa jurídica que a gente fala. Porque o simples fato dele ter o recebimento da conta pessoa jurídica lá e ele transferir o lucro dele, e a Contabilizei calcula isso para ele. Fala, olha, você teve tanto de lucro, tanto você precisa separar para pagar os impostos e tanto você transfere para sua pessoa física. Esse simples movimento já é o 80-20 que a gente fala ali do Pareto. Isso já salva grande parte desses problemas lá. Entendi. E agora a gente viu também, né, nos últimos anos, né, com a pandemia, muita gente começou a empreender e tentar fazer de casa, abrir sua própria empresa, ou então começar a vender pela internet. Como que foi esse movimento para vocês que trabalham nessa área também da contabilidade, de ajudar as empresas, ajudar as pessoas a terem uma empresa? Aumentou muito o movimento? Pessoas procuraram mais vocês? Como que foi esse movimento? Aumentou muito. A gente estava até conversando sobre isso há pouco. Durante a pandemia, porque a Contabilizei, o que ela faz? Tá? Ela pega, antes o contador, que era aquela figura que a gente imagina lá do escritório de contabilidade, e ele virava quase um sócio da pessoa. Atrás daquele monte de papel, Atrás né? de um monte de papel, com aquela viseira verde ali, né? Com aquela luzinha, com o fiozinho lá. O contador, ele virava quase um sócio da pessoa. O serviço de contabilidade, até um tempo atrás, ele custava um salário mínimo. E ele cobrava 13º. Então, você imagina, era como se fosse um funcionário seu. Isso pesa na decisão. Você fala, cara, só de contador eu vou ter que pagar um salário mínimo. Já vai uma grana. O trabalho que a Contabilizei fez como um todo foi... Ela fez um pouco do que o Uber fez pelos táxis ali.
Então ela democratizou muito esse mercado, porque ela tem planos ali a partir de R$100 em que você paga de contabilidade. Legal. E se a pessoa contrata Contabilizei por um ano de contabilidade, que sai mais barato do que um mês do contador, a gente abre a empresa de graça para a pessoa. E o objetivo da empresa é justamente esse, é descomplicar. Do tipo, olha, se antes isso era um problema para você começar o teu sonho do empreendedorismo, vem para a Contabilizei que a gente faz isso para você. E durante a pandemia, a gente teve naquele início lá em que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, né? E que acabou estimulando muito o home office. A gente viu que aquilo, inclusive, aumentou a produtividade das empresas, né? Muita gente perdeu o emprego naquele momento. Então, a gente teve um boom de abertura de empresas, que as pessoas queriam ir para o empreendimento. Então, foi, como eu comentei no início aqui, muito, muito satisfatório a gente conseguir viabilizar aquilo para as pessoas. A gente encara a empresa bem como isso mesmo, como uma ferramenta para a gente ajudar esse ecossistema de empreendedorismo no país. E você, como um especialista em finanças, né? A gente está aqui falando entre trabalho, negócio próprio, separar contas pessoais. Qual dica você dá para a pessoa que tem o próprio negócio, mas também tem que cuidar da casa? Como separar essas contas, né? Claro. A primeira parte é essa, né? Depois a parte da pessoa física, ele serve também para pessoas que não têm empresa lá, que é bastante interessante. Na pessoa jurídica, ele tem que ter essa separação. Ele tem que ter, olha, a conta da empresa dele, ele tem que ser, olha, tudo que eu ganho aqui. Então imagina que a pessoa, vamos supor que alguém que faça um website ou uma empresa de marketing em que ela faz algum serviço, tudo cai lá dentro dessa conta. Aí ela separa quanto que ela vai ter que pagar de impostos e ela transfere depois aquele líquido já dos impostos que ela vai ter que pagar no final do mês para a conta pessoa física, e ela vive lá. Na pessoa física, tá? Então o que acontece? É o salário dela. Então o que chegou na conta da pessoa física é lá. Então não é porque ela ganhou, às vezes, a gente agora tem muito desenvolvedor que com o home office ele começou a trabalhar para fora. Então eles ganharam bastante em dólar. Então tem desenvolvedor ganhando, sei lá, 50, 60 mil reais, né? Então eles recebem aquele valor bruto, então tem que recolher o imposto e eles depois podem fazer toda a transferência para a pessoa física. Uma das coisas que às vezes eles esquecem é que quando eles estão trabalhando nesse formato, ele não tem 90% das vezes não tem o 13º, não tem férias e não tem um FGTS, né, que vai ser uma aposentadoria dele. Então, a Contabilizei está indo, voltando um pouco naquela parte do dia a dia, a gente está tentando simular isso para esse empreendedor. Eu falo para ele o seguinte, ó, por que você não economiza 1/12 do que você está ganhando aqui por mês para te dar um 13º no final do mês, tá? Ou de repente 2/12 para você poder tirar um mês de férias remunerado. O que seria 1/12? Então se você ganha 12 mil reais, é que você ganharia 1.000, porque o que acontece? Entendi. Aí passou os 12 meses, você tem um salário a mais. Tá, então um pedacinho do salário você reserva. Exato, entendi. Exato. Mas, saindo um pouco aqui das questões matemáticas. E nessa parte mesmo, as pessoas mesmo assalariadas CLT, ou mesmo que elas tenham proveniente de empresa, essa é a principal chave que você tem que ter ali para você ter uma saúde financeira nível A, por exemplo. A primeira é a organização. Você tem que saber o que você gasta, sempre, né? E às vezes o pessoal pergunta muito, mas que ferramenta eu uso? Eu falei, qualquer uma. Então você usa o Google Docs, que é de graça. Ou então você usa o Excel, ou então uma folha de papel serve lá. Você tenta colocar mês a mês tudo que você tem de gasto. Então você tem o seu aluguel, vocês devem ter, sei lá, hoje em dia você tem o Spotify, você tem o Netflix, então você coloca todos esses gastos lá que você vai tendo e você vê quanto sobra lá. E o mais importante não é tanto você fazer isso num mês só e estar tranquilo, é você fazer isso por uns 2, 3, 4, 5, 6 meses e ver inclusive aqueles eventuais. Então às vezes fala, puxa, eu tô com muita vontade de comprar um tênis, ou então eu quero trocar meu telefone, né? Aí você vai lá e coloca aquilo, e se você tem as parcelas, você coloca na linha do tempo. Depois, com o tempo, você sabe ali mais ou menos como é que é a tua saúde financeira. E o segundo passo, esse é importantíssimo e muitas vezes as pessoas não fazem, que é você faz de conta que você ganha menos. Então, o melhor jeito que você tem de fazer isso é o seguinte, ó, caiu o dinheiro na sua conta, você separa, sei lá, vamos supor, 10%. Então, você ganha 10 mil reais, você vai botar 1.000 reais, você vai ganhar 5 mil reais, 500 reais. Religiosamente, tudo que caiu na sua conta, você vai lá e separa esses 10%. Alguns bancos aqui criaram um conceito de caixinhas, que eles falam. Mas às vezes você não precisa usar uma caixinha nem ser cliente desse banco. Você pega qualquer investimento e você separa. Então, em geral, o melhor investimento são os mais seguros nesse momento, que eles falam renda fixa, liquidez diária.
São os CDBs ou LCAs. Liquidez diária é porque você pode tirar numa emergência a qualquer momento. Essas siglas eu acho difícil, confuso. Depois a gente pode entrar um pouquinho Vamos nelas. entrar. Mas o que acontece? Então você pega esses 500 e você esquece. Olha, eu não ganho mais 5 mil, eu ganho 4.500 reais. E aí, isso ainda mais com o juro como está hoje, ele fica rendendo. Quando você vê, você pega de surpresa. Está lá o seu iPhone para você não precisar parcelar, está lá a sua viagem que você queria fazer para o Nordeste, já está lá pronta. Né? Sim, eu achei importante isso que você falou, porque assim, a gente percebe, a maioria das pessoas acontece isso mesmo, a gente costuma contar com o dinheiro que a gente ainda não tem. Exato. Que nem quando chega nessa época de final de ano, que a galera vai pegar o 13º, ou então tem gente que pega férias, e aí já começa a fazer dívida contando com esse dinheiro, né? Exato. O ideal seria, que nem você falou, se a gente já pudesse imaginar, conseguir economizar um pouquinho desse dinheiro. Sim. Mas aí a gente às vezes acaba passando na frente e conta com esse dinheiro que a gente ainda não tem, né? Exato. Então acho que teria que tentar trabalhar esse tipo de controle também, né? Não se endividar ao ponto de passar daquilo que você ganha, né? É isso aí, porque às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente precisa naquele momento. Às vezes acontece, né? Às vezes tem alguma emergência, a gente precisa de fato comprar, sei lá, por algum motivo qualquer. Mas 90% das vezes, se a gente parar para pensar, não custa a gente esperar, uns 4, 5, 6 meses, até um ano de repente, para a gente fazer uma compra um pouco maior. Porque tudo que joga contra você, quando você está fazendo o parcelamento, que são os juros que vão ser cobrados, às vezes você vai pagar. Se a pessoa usa o cartão de crédito, depois a gente pode entrar em todos os tipos diferentes, você pode pagar 15%, 20% ao mês, o que é um absurdo, isso vira uma bola de neve. E quando você economiza e compra depois, você tem tudo a seu favor. Enquanto você não está gastando aquele dinheiro, está rendendo, e quando você chega para fazer a compra, você consegue fazer aquela última negociação que você pode fazer em qualquer lugar. Né? Pagando à vista, Exato. né? Ganhando Quanto desconto. custa isso aqui? Exato. Tipo, ó, te faço em 10 vezes tanto, mas e a vista é quanto? E aí você pega aquele dinheiro e, em geral, você acaba gastando menos do que você... Ainda sobra dinheiro lá no teu investimento. Eu já quero falar de cartão de crédito. Bora, já que ele falou, a gente já que ele falou, eu vou pegar já o emenda o gancho. assunto. Porque eu tenho a sensação de que cartão de crédito é uma ilusão, né? A gente compra ali e depois eu pago. Parece que você vou tá parcelar. pagando na hora que você passa ele, né? E aí quando você vê o cartão tá ali, tá rolando juros, hoje em dia, às vezes nem tem tantos juros, mas os próprios bancos incentivam as pessoas a usarem o cartão de crédito mais do que o débito. Eles são realmente nossos amigos ou estão ali para atrapalhar a nossa vida mesmo? Então, depende muito de como você usa. Né? Então, o que acontece? Se você pegar... O cartão tem duas pegadinhas. Uma é um pouco mais psicológica, como você falou, que você tem a sensação de que aquele dinheiro não está saindo. Sim. Então, imagina, pensa na sua fatura do que você vai pagar no final do mês. Imagina se você tivesse que pegar todo aquele dinheiro do seu bolso e botar ali para pagar. Você ia ficar mais inibida. Né? Sim. Então, ele deixa isso transparente para você. E a segunda é uma que é muito nociva, que é o tal do rotativo. O rotativo, como é que funciona? Imagina que você gastou R$1.000 no seu cartão de crédito e aí às vezes ele vem lá escrito assim, ó, você pode pagar entre 200 e 1.000, né? E aí você pega e paga só 500. Eu não vou pagar só 500. Aqueles 500 que você deixou de pagar, eles vão sofrer o maior juro do mercado brasileiro. Tá? Independente de pode ser qualquer banco, vai ser a maior taxa de juros dele. Então imagina que ele tem uma taxa de juros de 10% ao mês. No mês que vem aqueles 500 que você deixou vão virar 550. E depois ele vai virar 605, e depois ele vai subindo cada vez mais. Uma bola de neve ele vira enorme. uma bola de neve. Só que o problema é que se você gastou 1.000 num mês, né, a chance de você gastar 450 no outro é muito baixa. Você vai acabar gastando mais 1.000. Então você vai ter 550 mais 1.000 e aí o negócio sai fora do controle. Tá? Essa é uma coisa que, então, a dica em geral é nunca pague menos do que o valor total da fatura. Dê um jeito, você pode até pedir uma outra linha de crédito, depois a gente vê, mas quita aquilo, nunca entra no rotativo. O outro ponto é essa sensação que você falou. Olha, eu vou comprar um iPhone, aí eu quero parcelar ele em 12 vezes. Aquele juro parcelado ali que você vai ter, ele não vai ter esse juro tão nocivo para você, porque é o juro da loja. A loja também vai receber em 12 vezes. A loja depois vai até fazer uma coisa depois que chama antecipação, mas enfim, que é por isso que depois eles dão um desconto à vista quando você chega lá, né? Mas o problema disso é que se você não tiver aquela organização que a gente falou antes, você sabe que você gasta todo mês 80% do teu salário, 10% você deixa investido e você acabou de comer lá uma parcela do iPhone que você deixou lá em cima. Então, se você não fez essa parcela, você pode chegar no final do mês e não ter dinheiro para pagar a fatura. E aí você vai ser obrigado a cair naquele nocivo lá.
Entendi. Então, essa parte do parcelamento, você tem que tomar muito cuidado e ver se aquela parcela, ou todas que você fizer, porque as pessoas às vezes compram um iPhone, aí eu já comprei o iPhone, então eu vou comprar também uma capinha, e vou comprar uma bolsa nova, e aí chega no final do mês, você vai cair na armadilha do rotativo. Então, mas qual é o lado bom do cartão de crédito? Se você tiver o controle sobre o tamanho total da parcela, então fala, cara, eu sei que sobra R$400, a minha parcela é 350, eu vou ficar aqui 6 meses, que eu parcelei em 6 vezes, vou ficar mais comedido. E eu nunca vou cair no rotativo. O cartão, ele te dá aquelas milhas, dependendo do cartão. E as milhas, elas são uma forma de dinheiro. Sim. Então, é melhor do que... Se você tem o dinheiro para pagar no final do mês e você não vai querer rotativar, ele é mais vantajoso do que o débito mesmo para você. Tá? O único que perde se você usar o cartão desse jeito é o estabelecimento. O estabelecimento é que ele acaba levando uma mordidinha lá. Por isso que agora você vai num site, tem desconto em boleto, tem desconto em Pix, porque eles não têm aquele desconto na venda lá. Entendi, Eles legal. querem que você pague da maneira mais simples possível, né? Sem usar o cartão, né? Aí, só mudando um pouquinho, né, desse assunto que a gente está falando de cartão de crédito, e você falou uma questão também da gente conseguir tentar poupar o nosso dinheiro, segurar um pouquinho daquele valor que a gente recebe por mês também, e hoje em dia, assim, parece que é um assunto que está um pouco mais em alta, diria até que talvez esteja na moda, que a galera fala assim pra gente não alugue, invista em empreendimentos imobiliários, esqueci a palavra agora. Fundos imobiliários, isso. Invista em fundos imobiliários e aí, com o tempo, você já vai conseguir fazer o dinheiro do seu aluguel, então você não precisa comprar um apartamento, vive só de renda e você tem o aluguel. É realmente fácil, assim como às vezes a galera explica, ou o caminho é um pouco mais árduo? É bem mais árduo o caminho, né? Porque quando você chega num fundo desses de investimentos, basicamente o que você está fazendo é você está confiando no gestor do fundo. Né? Então, imagina, existe uma pessoa, uma equipe lá em que ela vai fazer essa administração. Então, o fundo pode ser de qualquer coisa. Ele pode ser um fundo imobiliário, pode ser um fundo que investe em ações, pode ser um fundo de renda fixa, pode ser até um fundo de cripto, né? Em que eles investem. Então, quando você está investindo no fundo imobiliário, você está confiando naquele gestor. E tem também toda a parte de regulamentação e etc. Em linhas gerais, sim, é muito mais conveniente para você e você pode fracionar, né? Então, quais são as vantagens quando o pessoal fala de um fundo? Ele tende a seguir mesmo uma rentabilidade que você teria com algum aluguel. Certo. Sem todo o problema que você teria. Se você tem imóveis, já teve imóveis, você sabe que tipo, você precisa deixar alguém administrando. Se você tenta fazer direto, você tem que cobrar o aluguel. Quando dá algum problema, você tem que tratar direto com a pessoa. Tratar direto com a pessoa ou com a imobiliária, enfim, tem toda essa parte que toma tempo. E outra, você só consegue fazer em unidades grandes. Você pega qual é o imóvel mais barato que você vai conseguir comprar? Sei lá, um imóvel, uma sala, algum lugar, sei lá, 200, 300 mil reais que você compra algum imóvel desse tipo. Um fundo imobiliário você investe a partir de, sei lá, 100, 200, 300 reais, você consegue ir fracionado. Mas, em contrapartida, um fundo imobiliário, como ele está sujeito à administração de pessoas, ele está sujeito à regulamentação, pode acontecer alguma crise. Ele pode ter alguma letra miúda que ele poderia fazer algum tipo de investimento num imóvel, num bairro que, sei lá, que foi tombado depois, enfim. Tem uma série de fatores que você não consegue ver. Então, o ideal é um misto. Então, se você quer investir no fundo imobiliário, invista. Mas se você conseguiu juntar algum imóvel lá e a segurança de você ter um imóvel, às vezes essa questão psicológica é muito importante. O pessoal fala, né, eu gosto de investir em tijolo. Então, investe um pouco em tijolo para te dar uma tranquilidade, né? Às vezes fica mais fácil de você tomar uma decisão mais arriscada. Sei lá, você quer investir em cripto. Depois a gente pode até falar desses pontos. Mas fica mais fácil quando você sabe que você tem um imóvel também. Você tem uma garantia, né? Tem para onde correr, exato, por exemplo. Exato. Falando de investimentos e garantias, eu confesso que eu demorei muito tempo para começar a investir. Porque, como eu disse no começo do episódio, são muitas siglas, é muito conteúdo, são muitas opções. Uma dica simples, assim, eu estava vendo que tem níveis, né, de investidor, o moderado, esqueci a palavra, mas eu acho que é... Conservador. Né? Tem uns testes agora, tem né? Tem uns testezinhos. Pra ver como. Tem os níveis. Pô, que legal. Vamos... Arrojado, essa palavra que eu queria. Arrojado. E vamos supor que eu sou uma pessoa... Vamos supor, não. Eu sou uma pessoa que não gosta de perder dinheiro. Aquela coisa de flexibilidade, de um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, não é comigo. Eu tenho medo. Então,
acho que a maioria dos ouvintes também não gosta de ver a acho renda que caindo. não. Então, dá uma costume. dica de como investir com segurança, sem perder. E fácil, assim. Coloquei lá, vai, mesmo que dê um juros pouco, né? Porque também tem isso. Um pouquinho, como é que a gente faz, então? Explica direitinho, porque tem muita cicla. Claro, não sei problema. Olha, e é bom porque o seu perfil, nesse ponto, é parecido com o meu. Ah, tá? que ótimo. Então, o que eu indico, que é uma maneira bem simples, é esse CDB, né, que são cédulas de depósito bancários. Eles são um tipo de investimento que é como se não é exatamente isso, mas é como se o governo estivesse pedindo dinheiro emprestado e ele é que vai pagar, e ele especifica, para quem investir comigo eu vou dar X% aqui, a taxa Selic, ao ano. Né? Então esses fundos, esses CDBs, né, você pega e você faz o investimento e eles vão, em geral, você sempre deve ver, os bancos falam assim, ó, esse aqui é 90% do CDI, ou 100% do CDI, 105% do CDI. O que seria CDI? Então, CDI é a taxa básica de juros. Quando a gente escuta no noticiário, olha, subiu a taxa básica de juros, o Banco Central subiu a taxa básica, é isso. Entendi. Ela tem umas outras implicações, eu não sou um super especialista em economia, mas esse é o formato. Então, se você quiser colocar taxa Selic hoje, que deve dar 13,75 quando a gente está gravando aqui esse podcast, isso é o que vai dar por ano. Então, quando alguém fala, olha, 100% do CDI, ela vai dar 13,75, 11,75, não sei quanto é que está agora, tá, ao ano do seu CDB. Então, isso é o que vai converter para mim. Isso é o que vai converter para você. Então, tá. Imagina, se você botou ali R$100, ele vai te dar 113,75 ao final de um ano. Tá? Então, só que tem uma outra pegadinha. Então, em geral, o que te pagar mais, 95%, 100%, 105%, ele vai ser o que você deveria investir. Entendi. Só que, em geral, os bancos, eles te pagam, eles vão te dar 110% do CDI, então você pega 110% em cima dos 13,75%, só que ele vai te falar o seguinte, ó, a liquidez dele, ele só pode resgatar em 6 meses. Então imagina, se você fala, olha, esse dinheiro eu não vou precisar em 6 meses, vale a pena. Sim. Você vai deixar ele parado de qualquer jeito, então você coloca ele lá, vai ganhar 110%. E isso tem até de 3 anos, tá? 3, 4 anos que eles colocam. Se você é um dinheiro que você fala, olha, ele está parado na minha conta que eu vou precisar dele, não precisa deixar parado na sua conta. Você coloca em alguns que eles chamam de liquidez diária. Só que o problema é que esse CDB em si, mas esse em geral é a minha opção, que eu acho mais simples de me organizar dessa maneira. Tá? Esses CDBs, eles têm o imposto de renda, ele é regressivo. Então, quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Eu não sei exatamente a alíquota lá. Existem algumas outras opções, mas acho que não vale muito a pena a gente falar, que são as letras de crédito, agrícola e imobiliário, LCAs, LCIs. Mas eu ficaria no CDB, para deixar essa dica mais renda simples. fixa, então. É tudo renda fixa. Tá. E outra coisa importante até R$250 mil por aplicação, por produto, se o banco quebra, o governo garante aquele dinheiro para você. Então imagina, você tem R$200 mil no CDB que você deixou por 3 anos, do banco XPTO, não vou falar nenhum nome aqui. E o banco quebra, né? O governo vai pagar para você o dinheiro que você tinha investido lá. Você não perde. Coisa que não acontece em outros produtos financeiros. Legal. Então, gente, para quem tinha medo, acabou, hein? Renda fixa, Nossa, CDB, é isso. E isso aí tem a ver também com o Tesouro Direto, ou o Tesouro Direto é outra coisa? É relacionado. Tá junto. Exato, é bem relacionado. Mas deixando uma dica simples, eu iria mais no CDB. Ah, entendi. Legal. E para essa galera que vai receber o 13º agora, no final de ano, você tem uma dica legal aí pra galera tentar guardar? Como que a pessoa pode fazer para tentar segurar pelo menos um pouquinho desse dinheiro que vai pegar agora no final? Então, a dica é aquela mesma que eu dei lá quando a pessoa quando ela recebe o salário, né? Então é o seguinte, ó, recebeu o 13º, ele tá lá quentinho na conta. A gente olha lá e fica feliz, fala assim, nossa, querendo gastar tudo. Tipo assim, olha que legal a minha conta aqui agora. Tira um print screen ali da conta, deixa ela lá e já aí pega e separa. Separa um percentual. Por mais que doa, fala o seguinte, ó, deixa eu separar aqui 10, 15, 20%, 10% no mínimo e joga num CDB desse que a gente acabou de falar. Deixa lá. O resto a pessoa pode gastar, no mínimo, né? Aí, galera. Exato. O ideal, quanto mais a pessoa colocar lá, e depois é legal o sentimento que a gente tem quando a gente está acompanhando, ainda mais com a taxa de juros como está agora. Todo mês os bancos ficam te mostrando, olha, tá vendo aqueles, sei lá, R$5 mil que você deixou aqui?
eles já subiram aqui para... Você ganhou R$100, você ganhou R$200. E você vê aquele dinheiro crescendo. Você fala, puxa, é como se fosse literalmente é como se fosse um salário extra que eu estou tendo. E o mais legal é que e aí no outro mês sobrou só 1.000, coloca mais 1.000, aí aqueles 6.000, os 200 já vai subir um pouquinho mais. Então é um efeito inverso do que a pessoa tem na bola de neve. Então não precisa ter medo de investir, né? Não, nenhum. Tá Investindo nesses produtos nesse momento não precisa ter medo nenhum. Olha só que maravilha. A gente estava falando aqui, né, de 13º, final de ano chegando. A gente sabe que começo de ano tem um monte de conta, né? A escola de criança, material escolar, tem um monte de coisa. Como se organizar para pagar tudo isso de uma vez? Então, primeiro você entrou num ponto bom. O ideal, tipo, a gente acabou de falar do 13º. Segura um pouquinho. Exato. Lembra que a gente não falou se empolga com o Natal. Exato, da organização. Né? O importante dessa organização financeira, por isso que eu lembro que eu comentei que não é bom a pessoa fazer de um mês só. Né? Então a gente sabe que no início do ano a gente tem esses gastos a mais lá. Então a pessoa tem que já planejar quanto é que vai caber naquele tempo lá. Então acontece, ela fez esse planejamento financeiro, ela sabe. Tá? Em geral, alguns parcelamentos, eu não lembro de cabeça ali agora, mas IPTU principalmente, alguns parcelamentos lá vale a pena. Se você pegar o CDB, tá? Em geral lá, ele tem uma taxa ali de rentabilidade que às vezes, eu não lembro quanto é que está no IPTU, tá? Mas às vezes pode valer a pena você fazer aquele parcelamento, tá? Você não paga tudo de uma vez só, porque às vezes pode ser meio salgado, você coloca, mas aí você coloca no teu planejamento, olha, eu preciso tanto aqui de aluguel, de condomínio e mais tanto de IPTU. A outra coisa, impostos não tem muito como fugir. Mas quando você está no material escolar, a gente sabe que tem diferenças absurdas de valores. Verdade. Então, isso é uma das regras da vida. Né? Quando você está com pressa e você toma as decisões com pressa, em geral é péssimo o resultado. Então, se a pessoa não separar um dia lá para fazer as compras dela, tudo que ela precisa de material escolar, tudo que ela precisa para casa, ela vai acabar gastando muito mais. Então a dica é, salva um pouco do 13º, faz o seu planejamento financeiro, tenta pagar tudo à vista e pesquisa muito. Pesquisar. E hoje em dia pesquisar não é tão fácil. Né? E você Google Shopping, puxa, lá vem tudo, exato. né? E essas lojas que vendem também, geralmente tem umas que vendem o ano inteiro, e você vai lá, tá baratinho quando é fora de época. Exato. Aí só porque volta às aulas, a galera cresce o olho e aí todo mundo, aí o preço aumenta, né? Então às vezes de repente até você comprar antes, né? Se antecipar. A tecnologia nos ajudou muito. Eu estava outro dia pesquisando uma passagem aérea. Né? E aí eu pesquisei, acho que era para uma data próxima, deu um valor absurdo. E aí apareceu uma propaganda, um ad de um aplicativo, chamava Skyscanner, mas existem vários, que ele fica monitorando. E aí eu coloquei lá, olha, eu quero que monitore desse trecho para esse trecho aqui, e a volta assim, enfim, botei lá todas as condições. E aí eu deixei o aplicativo parado, não fiz mais nada. Aí um belo dia sobe uma notificação dizendo, olha, aquilo que você ia pagar 10 está por 5 agora. Eu fui lá e comprei na hora. Então, o planejamento, a paciência, fazer um negócio bem planejado faz toda a diferença. Eu queria só, assim, pra gente fechar, a gente tá falando de contas durante o ano, se planejar e tudo mais. Eu tenho ouvido muito falar de reserva de emergência. Como que a gente prepara uma pra gente, sabendo que tem conta o tempo todo, a gente sabe que, sei lá, carro quebra, chuveiro queima, televisão pifa, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Sim. Como a gente prepara uma reserva de emergência? Tem dois jeitos. O primeiro é aquele que a gente falou lá antes, que é separar um pouquinho. Todo mês você separa um pouquinho e deixa ela rendendo. E o bom quando você vê ele rendendo, aumentando, e você vendo que ele está te pagando como se fosse um saláriozinho, você ainda fica mais... lembra quando a gente tem uma nota de, sei lá, de 100 ou 200 reais agora no bolso, que você fala, não sei se eu gasto porque eu não quero quebrar essa fica guardando ela. Exato. É a mesma sensação que você tem, né? Então, essa é a parte boa de você ter essa reserva. A outra é você, naquele teu planejamento lá, financeiro, que você escreveu, você sempre coloca um pouco, tipo, olha, em geral aqui, sei lá, meu carro vai estragar alguma coisa, eu vou botar já um pedacinho. Então, você... Já vai imaginando. Porque o efeito é, se ele não acontecer, sobrou mais dinheiro para você lá, você pode até reservar mais, tá? Um ponto que para deixar, que você comentou que a gente estava terminando, é a organização financeira, o efeito que ela tem na vida das pessoas é brutal, né? Quando a gente pega pessoas e isso eu vi muito ao longo da vida, pessoas que têm a mesma renda, então elas trabalham no mesmo lugar,
elas têm uma quantidade casadas, com filhos, etc. e tal, mas são muito semelhantes, com o mesmo salário. A pessoa que organiza a vida financeira dela, em geral, ela parece ser de 2 classes econômicas acima. Por quê? Porque ela viaja para Disney, ela viaja para Europa, ela tem um carro melhor. Então, mas por quê? Porque ela simplesmente se organizou. A pessoa que é desorganizada e está sempre no cartão, pagando dívida e tal, ela tem uma qualidade de vida inferior. Ela vai em restaurantes piores, ela sai menos na rua. Então, a organização financeira, no final das contas, é qualidade de vida. Então, é muito saber muito o que gasta também, né? Que aquele cafezinho no final do dia, todo dia, vai gastando com coisa que você nem vê que está gastando, mas está indo. E essas coisas pequenas somadas no final do mês, a diferença é que elas dão. Tipo, isso, aqui na Paulista a gente vê muito. O pessoal sai para almoçar, e eu trabalhei aqui muitos anos aqui na Paulista também, às vezes vai naqueles cafés um pouco mais chiques e toma aquele cafezinho, beleza, tal, talvez se ela não tivesse tomado aquele café, ela teria ido, sei lá, num restaurante chique ali na Doc Lobo, enfim. E para te conhecer um pouco melhor, acompanhar o seu trabalho, Heitor, como que a gente te encontra nas redes sociais? Bom, a única rede social que eu sou mais ativo ali é o LinkedIn. Então o LinkedIn é /HBarcelos. Perfeito, facinho. E pra galera que quiser conhecer mais da Contabilizei também, tem o site, né? A gente vai deixar na descrição aqui também pra galera acompanhar. Eu tava vendo o site também antes da gente fazer a entrevista. Tem bastante coisa. Bem legal, bem informativo, assim, super fácil de mexer, né? Uma coisa bem... Tem todas as bem dicas, trabalhada, né? muito bom. Desde dicas de como abrir empresa, dicas de educação financeira, dicas de como cobrar o cliente. É muito, muito legal. Então é só procurar como? Colocando Contabilizei no Google, a gente tem um time lá muito, muito bom de marketing digital. Com certeza vão cair lá na Contabilizei. Tudo facinho então, Perfeito, gente. perfeito. Obrigada por ter vindo, Heitor. Foi um prazer. Valeu pela presença. Obrigado pelo convite. Tchau, Aula, tchau, né? gente. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.